Iniciar gravação, está gravando. Então hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada. Então nós vamos passar os slides aqui de uma forma mais rápida, né? Nós vimos isso semana passada, como estamos, né? As principais doutrinas. E eu tenho seguido aqui a estrutura da nossa confissão de fé, né? Vimos sobre Deus, sobre o ser humano, sobre como Deus mostra o pecado na humanidade, sobre a sua lei e como Deus resgata para o seu reino aqueles aos quais ele amou. E esse povo que Deus amou, Deus deixou dois sinais. A gente é tão tacanho. Eu gosto dessa palavra, quem usava ela muito é o reverendo Cleómenes nas aulas. Nós somos tão tacanhos, tão limitados. Nós não precisaríamos de sinais nenhum para comungarmos com Deus, né? Mas Deus é tão misericordioso, tão longânimo e assaz benigno, que ele nos permite ainda tocar nos mistérios que Cristo deu para nós. Tocar, ver, ouvir, participar de forma empírica. E é o sinal do batismo, que é a lavagem com a água, como vimos semana passada, e a ceia do Senhor, onde nós comemos do pão e bebemos do fruto da vide. Vamos caminhar, deixa eu voltar aqui, cadê a minha tela aqui? Espera aí. Tanta tela na minha frente que eu tô perdido aqui. Tá aqui, pronto. Vamos lá. Relembrando, irmãos, um sacramento é um símbolo. Ele é uma sombra, ele é uma figura de uma realidade. Então a gente precisa guardar isso. Um sacramento é um sinal de algo verdadeiro. Ele não é a verdade por si só, mas ele aponta para uma verdade. Então é o segundo ponto aí, nós vimos, debatemos, né? Ele não tem valor em si mesmo. Eu vou pegar aqui em casa, vou assistir uma pregação do Nicodemos e no final vou beber um suco aqui, vou comer um pedaço de pão e celebrei a ceia. Resolve não. E pior, isso aí está só demonstrando a idolatria que você tem no coração. Isso chama artolatria, é a idolatria do pão. Eles são operados pela fé nos eleitos, e essa fé conforme Deus instituiu os seus sacramentos, no meio do povo dele, no meio da celebração do povo, a celebração da aliança, a celebração da saída do Egito. Nós somos libertos e temos ainda um repouso nos aguardando. É a celebração no dia do Senhor junto com a igreja. E mesmo essas sombras, nesses sinais que é o batismo e a Santa Ceia, eles não sendo a verdade, eles estão vinculados a essa verdade. Eles não podem ser vilipendiados, eles não podem ser zombados, eles não podem ser negligenciados, porque é exatamente o papel deles, apontar para a realidade. Se eu não tenho aquilo que aponta para a realidade, eu estou andando de forma cega. Eu não tenho a placa para me apontar a realidade. Aí acabou. Então, por isso, a importância do símbolo. Eu preciso celebrar o símbolo crendo na realidade. Por meio do símbolo, eu sou alimentado pela realidade. E são apenas 2 sacramentos, e não 7, como a Igreja Católica Romana defende, né? Se eu não me engano, me ajuda aí os escolados aí, né? A Igreja Romana, ela defende o batismo, a Santa Ceia, a crisma, a ordem, a extrema unção, o casamento e tem mais um. Eu esqueci. Tem mais um aí. Purgatório? Oi? Não. Purgatório? Não é sacramento, não. Batismo, Santa Ceia, casamento, ordem, extrema unção, crisma e faltou um. Eu esqueci qual que é. Mas A Eucaristia. a Eucaristia é a crisma aí. Querido. É. Não, mas é porque eles consideram o batismo, a Eucaristia,
a crisma, a penitência, a unção dos A enfermos, penitência estava faltando. a ordem e o matrimônio. A penitência. A penitência é um sacramento, que é estranho à Bíblia, né? Nós não estamos aqui para ficar falando mal de católico, de forma alguma, mas é só contrastar. O sola Escritura nos guia a somente ouvir a voz das Escrituras e não a voz dos homens. Então nós temos 2 sacramentos instituídos pelo nosso Deus na Bíblia. Vamos continuar. Nós vimos semana passada que na antiga aliança, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, havia sombras, havia símbolos, havia sacramentos que apontavam para uma realidade. E aí nós vimos que a Páscoa, por exemplo, é uma sombra que aponta para a realidade da libertação do pecado. E que no Novo Testamento, essa sombra, essa figura, esse símbolo foi mudado. Agora é comendo o pão e bebendo do cálice. E eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção que o símbolo, a figura, foi trocado, mas a realidade para a qual ele aponta permanece, que é a libertação do cativeiro do pecado. O batismo, né, que era a circuncisão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a lavagem que inclusive acontecia no Antigo Testamento. As lavagens cerimoniais com água purificada, né, para simbolizar que houve uma limpeza. Paulo vai dizer em Colossenses que a verdadeira circuncisão é o batismo de Cristo. Ele mostra que a figura mudou, a sombra mudou, mas a realidade continua a mesma. É a aliança de Deus com o povo. Então a gente precisa ter isso muito claro, irmãos, porque a gente vê, por exemplo, que os batistas dizem assim: ah, não, o batismo é o sinal da fé. Não é. O batismo é o sinal da aliança. Por isso que as crianças recebem esse sinal. Hoje eu estive conversando com um irmão, né? Ele me perguntou: pastor, aonde na Bíblia manda batizar a criança? Eu falei: essa pergunta está errada. A pergunta certa é aonde na Bíblia mandou parar de batizar as crianças. Essa é a pergunta certa. Porque a realidade é uma só, é a aliança de Deus com o povo. E as crianças participam até o último dia. A teologia rasa, a teologia rala, né? Ela leva essas deduções, né? Ah, o batismo é o sinal da fé e eu preciso crer para batizar. E criança não crê, logo ela não batiza. Isso está errado. O batismo é o sinal da aliança. E nós lemos aqui textos, né, em Gênesis 17, principalmente, mostrando essa realidade. Pois não, Mirka? Ah, estava fechado aqui. Eu só queria saber se está gravando aí. Tá gravando? Tá gravando. Vamos continuar aqui, passando rapidamente para a gente ir, né? A nova aliança, como a gente viu, né? Houve a mudança do símbolo, mas a realidade é a mesma. O símbolo muda, a verdade continua a mesma coisa. Libertação da escravidão e a aliança com o povo. Aí nós vimos, né, na semana passada, diversos textos aqui mostrando a aspersão e o batismo de crianças, que é a última frase, né? Eis porque batizamos crianças. E o batismo é por aspersão. A purificação que permitia a entrada no templo de Deus, ela acontecia aspergindo água e sangue. Hoje nós somos o templo de Deus. Nós somos os levitas do Senhor. E o ritual de aspergir continua. Nós recebemos a aspersão que simboliza essa limpeza que foi feita pelo Espírito e nos autoriza a ser morada do Deus vivo. Paulo nos chama de tabernáculos de carne. Nós somos os verdadeiros tabernáculos do Senhor. E passamos pelo mesmo ritual que os levitas passaram lá na antiguidade. A aspersão da água. Aí nós temos textos aí em Gênesis 17 que fala da aliança, né? Como sendo essa realidade simbolizada pela sombra. Nós vemos que Deuteronômio 10, Moisés já exortava o povo a se arrepender de pecados.
Não é só cortar o prepúcio. Não é só jogar água na cabeça lá na igreja que já está resolvido o seu problema, não. Circuncidai o vosso coração. É arrependimento, mudança de vida. Para com as coisas de menino e vai para as coisas de homem, como Paulo diz em Coríntios 13. E Romanos 2 nos mostra que o verdadeiro judeu não é o que circuncidou a carne, mas é o que circuncidou o coração e acreditou. Aquele que acreditou é judeu, é o verdadeiro, é mais judeu do que o judeu que está lá em Israel, que é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Vimos a questão da nova aliança, né? Assumir essa propriedade de todos poderem participar. As mulheres não eram circuncidadas, os homens eram. É tão impressionante isso, e a gente não pode fazer uma doutrina sobre isso, mas tudo indica, né, por inferência, a circuncisão feminina não era praticada pelos hebreus, porque mutila a mulher. Em contraste, hoje nós temos religiões aí que fazem a mutilação feminina dizendo que está circuncidando, e é religioso. É terrível. Ezequiel 36 nos mostra da purificação pela aspersão de água. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados dos vossos pecados, mostrando que não tem que mergulhar ninguém no rio, não, na água, na piscina. É aspersão, aspergir. O símbolo da água purificando, já prometido em Ezequiel 36 e consumado em João capítulo 3. Isso tudo simbolizando a adentrada à comunidade do verdadeiro Israel, o Israel de Deus. Porque essa promessa é para vós outros, para os vossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos Deus chamar. Continua a mesmíssima coisa do Antigo Testamento. Deus chamando pecadores ao arrependimento e junto com eles a sua família, a sua prole, os seus filhos. E hoje nós vamos entrar na ceia, dado esse breve resumo, né? E dá-lhe texto e nós vamos ver a Eucaristia, uma palavrinha que o meio evangélico costuma ter ranço com algumas palavras, né? Porque, isso é coisa de católico. Não, isso é coisa de Bíblia. Eucaristia é uma palavra bíblica, tá? É a comunhão. Então, se o católico usa e ele está usando lá de forma a simbolizar o que ele crê, é um problema dele. A palavra está lá. Paulo celebrou a Eucaristia em Coríntios capítulo 11. E vamos ponto a ponto aí, lendo os textos. Peço ajuda aos queridos aí, né, para lerem os textos comigo aí. Deixa eu abrir a minha Bíblia também aqui no cantinho aqui, ó. E vamos ao primeiro ponto aí, queridos. Vocês estão vendo o quê? O relacionamento de Deus e os seres humanos é sobre vida, irmãos. A gente não pode brincar com isso. Deus nos fez, Ele nos deu o sopro de vida e Ele tira essa vida. A mentalidade moderna, ela colocou na nossa mente um poder que a gente não tem. Um poder de independência, de autonomia. Eu tenho os meus desejos, os meus sonhos. Eu não vou deixar nada atrapalhar a minha realização pessoal. Que desgraça que é essa, gente? Eu fico assim, eu tenho asco quando isso vem na minha mente, porque eu sou ser humano como todo mundo. E aí eu tenho que lembrar quem que eu sou, de quem eu sou e qual o meu propósito nesse mundo. Meu propósito nesse mundo não é ficar realizando sonho meu, não. É a minha vida pertencer a Cristo e Ele manda. E o sangue, isso que corre nas nossas veias, simboliza vida. Aí eu vou pedir aí, quem puder ler Gênesis 3, 21, depois Gênesis 9, 3 a 6, depois Levítico 17, 10 a 14. Quem abre aí para nós? Começar, pastor. Ellen, seu negócio tá baixinho. Deixa eu ver. Tá Tá. escutando agora? Meio baixo ainda, mas melhorou. Vou ler. Olha se melhorou. Melhorou. Tá. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Queridos, o primeiro indício de que era necessário uma morte para resolver a burrice,
a desgraça, o pecado, o erro, foi a morte. A morte de um animal. Deus matou um animal para fazer algo que nos cobrisse da nossa vergonha. E muito mais do que cobrir um pênis, uma vagina, cobrir genitália ali, é cobrir a vergonha existencial. A vergonha do que a gente é. Pecador. E um sangue foi derramado e vestes dessa pele foi escarnado um animal para que a sua pele fosse retirada e fizesse vestimentas que nos cobrisse da nossa vergonha. E volto a dizer, o problema ali não era nudez. Era o pecado da alma, uma alma nua, exposta, sozinha e solitária. Precisava de cobertura. Cobertura de sangue, demandou vida. Quem lê para nós 9, 3 a 6? Posso ler. 9, 3 a 6? Uhum. Tudo o que se move e vive servos-ás para alimento. Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do homem, próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Vamos analisar esse texto que foi lido, porque ele é muito grave. Ele diz que vida por vida é necessário que morra um para que outro tenha vida, e que essa vida está simbolizada no sangue. E realmente há um consenso, né, comum de que há algo no sangue ali que circula dentro de nós, né, que nos mantém vivo, né? Quando o coração para de bater, quando nós morremos, o sangue para ali. O sangue, ele carrega um simbolismo muito, muito grande dessa questão da vida, né? Ó, quando a gente corta, machuca, eu tô vivo. A gente leva para esse lado, eu tô vivo, tá sangrando, tá vivo. E Deus fala que, na medida que o sangue simboliza a vida, nesse momento ele vira para Noé, aí é logo após Noé descer da arca, né? Ele fala assim, então vocês não podem comer sangue, a vida está no sangue. Vocês vão ter que preparar o bicho, vocês podem comer carne, tá aí, né? Os animais puros que já eram reconhecidos e que são registrados lá em Moisés, né, para o povo. Mas vocês vão ter que tirar o sangue desse animal primeiro. Existem maneiras, né, de você sacrificar um bicho para comer e o sangue dele escoar, né, para fora. Tira o sangue do animal antes de comer a carne, porque a vida está no sangue. E mais, ali Deus já está instituindo a pena de morte. Ele vira e fala assim, por isso o homem que derramar o sangue de outro homem nessa terra tem que ter o seu sangue derramado. Porque ele atentou contra a imagem e semelhança de Deus. Não é porque matou um ao outro, não. É porque quando eu agrido o meu próximo, eu estou agredindo a imagem e semelhança do Senhor. E é tão grave eu tirar a vida de um semelhante que Deus vira e fala assim, se alguém tirou a vida de outro, a vida dele é requerida. Ele perdeu o direito na vida dele. E esse mundo progressista, moderno, tirou essa noção. Por isso que nós vemos hoje a anomia, né? A anomia é a falta de lei. Ninguém tem temor de mais nada. O próprio Jesus Cristo, ele defende em carne, algumas vezes a pena de morte, defendendo a lei de Moisés, defendendo no seu julgamento diante de Pilatos. É mais extraordinário ele diante de Pilatos, né? Pilatos, ele tenta colocar um tipo de pressão em Jesus, fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te libertar, não? Aí, ao invés de Jesus falar assim, não, você não pode me matar, não, esse negócio de pena de morte não existe, não, isso é coisa de retrógrado. Não. Jesus vira para Pilatos e fala assim, eu sei, e abre o seu olho com o que você vai fazer com essa autoridade, porque ela te foi dada do alto. Jesus lembra exatamente desse momento aí, que ele fala com Noé, que um homem que derramar o sangue tem que ter o seu sangue derramado. Ele repete lá para
para Pilatos que esse poder está na mão da autoridade. Deus te deu essa autoridade para você, inclusive, matar se for necessário. Eu imagino Pilatos derretendo ali naquela hora, né? Ele achando que Jesus ia ficar com medo, mas Jesus confirma que ele tinha autoridade de morte na mão dele. E Levítico 17, 10 a 14, quem lê para nós? Posso ler, pastor? E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face, a extirparei e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lhe tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. William, muito obrigado. Essa tradução sua é muito boa, viu? A alma está no sangue. Olha para você ver, a minha tradução fala assim: a vida está no sangue. Guardem isso. Guardem isso com todo o seu ser até o final dessa aula. Não coma sangue, a vida está no sangue. Deus falando assim: olha, o sangue simboliza, o sangue é uma sombra daquilo de mais precioso que o homem tem, que é a sua própria vida. E vocês não podem comer sangue de animal, porque ele simboliza vida. Eu já até sei que a Ellen vai perguntar. Pode falar, Ellen. Tá escutando, pastor? Tô ouvindo, minha irmã. Então não pode comer sangue, não, nenhum. Segura de animal, nenhum. Essa pergunta e no final você vai me responder ela. Tá, senão eu vou ficar triste. Fica aí, segura aí. Tá bom. Então você pensa no seguinte: Deus está tirando um povo do Egito, Deus está ensinando para eles o que é ser humano, quem que é Deus e como obter perdão de pecados. E Deus ele explica: é necessário que uma vida seja dada para que outra vida sobreviva. E a vida é simbolizada pelo sangue, não como sangue, porque no sangue está a vida. Até aqui nós vimos isso. Guardem isso aí. Segundo ponto, simboliza a ceia do Senhor, né? Além dela ser esse relacionamento de vida e morte entre nós e Deus, ela simboliza o comer da carne e o beber do sangue de Cristo, que é o próprio Deus. Olha que coisa espetacular, né? Nós temos, eu já vou trazer esse elemento novo para vocês, nós temos uma proibição expressa, que foi a dúvida da Ellie aí, né? De se comer sangue. Não coma. Aí Deus se torna homem, Deus chega no momento da Santa Ceia, que é o que nós estamos estudando aqui, e Deus, ele ensina a realidade da figura. Ele vira e fala assim: tomai e comei, este é meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Gente, isso é a coisa mais linda. Era proibido, por quê? Porque a vida está no sangue. Se a vida está no sangue e eu preciso de vida, e de vida de verdade, que nem bicho eu não vou achar, eu não vou achar a vida em sangue de touro, de bode, de cabra, não tem. Jesus mostra qual que é o lugar que tem vida e qual que é o lugar que a gente tem que beber o sangue. Ele vira e fala assim: bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança. Meus irmãos, isso é a coisa mais linda, e nós vamos esmerilhar isso aí.
Eu só quero colocar em contraste para vocês verem. Deus, ele proíbe, Cristo proíbe o beber sangue, e quando chega, ele encarna. Ele mostra, já que a vida está no sangue, vocês precisam de vida, o que vocês vão ter que fazer? Beber do meu sangue. Ô, gente, é um negócio mais assim, espetacular que a Escritura já defendeu. E o autor aos Hebreus confirma isso, né? Porque nem sangue de touros e de bodes pode expiar pecado. Aquilo que Deus defendeu na infância da igreja, uma igreja que não sabia muita coisa, estava escrava no Egito, foi tirada de lá e estava aprendendo, agora com a vinda na plenitude dos tempos e a revelação completa nas nossas mãos, ele explica. Sangue de bode, de touro, não vai resolver o seu problema com o pecado. É só o sangue do meu filho. É só o sangue de Cristo. Então beba. Aquilo que é proibido no Antigo Testamento porque não dava vida, agora que verdadeiramente dá, beba desse sangue do meu filho representado no fruto da videira, que é o que nós vamos ver aí. Segura aí. Segura. Vamos continuar. Quem lê Gênesis 14, 18 a 20? Posso ler? Vou ler. Por favor. Você leu ou eu leio? Pode ler. Tá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhes deu Abrão o dízimo. Gente, a gente fica achando que as coisas foi aparecendo no Novo Testamento, mas isso é ignorância bíblica. Igual o batismo, né? A gente acha que batizar está no Novo Testamento. Não, nós vimos aqui, o batismo já estava lá atrás e Moisés cobrando arrependimento do povo, que só a marca não resolvia, tinha que ter arrependimento. E a gente acha, não, no Novo Testamento Jesus pegou um pão e um vinho ali e resolveu o problema. Não! Já em Abraão aparece um personagem, nesse capítulo 14, chamado Melquisedeque. E o texto chama ele de sacerdote do Deus Altíssimo. É um homem sem genealogia. O autor aos Hebreus fala isso. A gente não sabe que tipo de relacionamento que ele tem com Deus. E ali, para celebrar o livramento que Deus deu a Abraão, que eles estavam envolvidos numa guerra. A guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Abraão vence, liberta o sobrinho Ló. O sobrinho dele estava preso. E aí esse rei de Salém, né, de Jerusalém, Salém era o nome também conhecido como Jebus, era a cidade de Jerusalém que Davi ia conquistar 400 anos depois. 400 nada. Davi ia conquistar 1000 anos depois. Jebus. Abraão é em torno de 2000 anos antes de Cristo, Davi em torno de 1000. Esse rei daquela região vem como sacerdote do Deus Altíssimo. E como que eles celebram o livramento que Abraão recebeu? Com pão e vinho. Eles não mataram animal nenhum. Eles não sacrificaram. Olha que coisa, assim, a Bíblia vai nos dando essas pistas e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né? A ceia com pão e com vinho não é coisa nova do Novo Testamento, não. Já foi celebrado lá atrás e com o nosso patriarca Abraão, aquele a quem foi prometido a Jerusalém, não a Jerusalém de baixo, mas a Jerusalém do alto. E ele estava ali celebrando com pão e com vinho. A ceia simboliza o comer da carne e o beber do sangue de Cristo, o próprio Deus, para demonstrar a comunhão que nós temos em Cristo. E isso já foi celebrado lá em Abrão. Ele não tinha nem mudado o nome ainda, né? Era Abrão, não Abraão, com pão e com vinho. Continuando. A ceia simboliza no Antigo Testamento, ou simbolizada, né, no Antigo Testamento pelo Cordeiro, que foi morto. Aqui nós já estamos em Moisés, né, quando foi instituído mesmo a Páscoa, né? O qual apontava para o Cordeiro
todo maiúsculo, né? O cordeiro morto antes da fundação do mundo, que é o nosso Senhor. Então, já que o sangue está na vida, a vida está no sangue, Deus fala isso lá em Gênesis. Em Moisés, Deus fala assim: olha, eu vou passar essa madrugada e vou matar todo primogênito. E para vocês ficarem livres e os seus primogênitos viverem, eu preciso de uma vida. E essa vida é um cordeiro que vocês vão matar. E vocês vão pegar o sangue dele e vai passar nas portas, nos umbrais, na verga. E o anjo da morte vai ver que já tem sangue ali onde está a vida e vai passar e vai deixar em paz aquela casa. Os hebreus foram salvos, os egípcios não. Então nós vamos ler esse texto vinculando o cordeiro que foi morto ali, um bicho, né? Um cabrito, um cordeiro, em contraponto com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que já estava preparado antes da fundação do mundo, é o que nos é dito. Isso não veio da cabeça de alguém que, então nós precisamos trocar esse sinal. Não, já estava antes. Quem lê para nós Êxodo 12, de 1 a 14. Esse eu leio. Aí vocês já podem abrir nos outros aí, ó. Êxodo, eu gosto de ler porque Êxodo eu tô pregando, isso aí eu quase choro lendo. Êxodo 12, de 1 a 14. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Deixa eu mudar de tela aqui. Isso. Pulou aqui o negócio. Volta, isso. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo. Você está vendo a comunhão, né? Existe comunhão. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro é o filhote da ovelha, o cabrito é o filhote da cabra. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Vai matar o cordeiro. Tomarão do sangue, o sangue que a gente viu que tem vida, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nesta noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui, queridos. Me chama a atenção nesse texto aqui um breve comentário, né? Aquilo que eu falei, Deus manda as pessoas convidarem as outras. Olha, vai passar o anjo da morte aqui, e a única maneira da gente ser livre é comendo do cordeiro sacrificado. Olha que coisa linda isso, né? E Deus vira e fala aqui em outra parte aqui: vocês vão tomar do sangue e vai pôr na porta, na entrada da sua casa. E eu vou ver o sangue aonde tem vida, e eu vou saber que aquela vida ali já foi requerida. A vida já foi cobrada. E por último, versículo 11 diz assim: é assim que vocês vão celebrar a Páscoa.
lombos cingidos. O que é isso? De roupa, para ir embora, para viagem. Veste a roupa para viajar. Põe a sandália no pé, cajado na mão e come depressa. Vocês estão indo embora, vocês foram libertados. Não olha para o Egito mais. Vai para frente e vai embora rápido. Essa é a verdade que Cristo faz na nossa vida. Eu te libertei do pecado. Não olha para trás. Vai embora depressa. Veste sua roupa, cajado na mão, sandália nos pés e vai para frente. Vai embora. É impressionante o vínculo, né? Essa é a Páscoa. Vida por vida, e o sangue ia ser visto pelo anjo do Senhor. Aí nós vamos no Evangelho de João. Quem lê para mim o Evangelho de João, versículo 29 do capítulo 1? Por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, vocês imaginam o escândalo que João causou? Como assim? O nosso cordeiro está lá no templo, é um bicho. Aí João vira e fala assim: esse aí é o cordeiro que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Porque sangue de bode, sangue de touro, sangue de pomba, nada disso aí pode tirar pecado. Era só um símbolo apontando para o verdadeiro cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a vida por vida que Deus vai requerer. É a vida do próprio Deus. E aí nós vamos em Apocalipse 5:6. Quem lê para nós? Amém. Vou ler, pastor. 5:6, né? Isso. E o William já vai no 13 aí. Separa para nós, William. Beleza. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha isso. O Cordeiro de Deus assentado no trono. E ele tinha 7 chifres. Chifre na cultura hebraica é sinônimo de poder, tá? E o número 7 é o número da perfeição. O que o apóstolo João está dizendo aí? Ele tem o poder perfeito, ele é onipotente. E tem 7 olhos, que são os seus 7 espíritos que vagam pela terra. Se o 7 é o perfeito e ele tem 7 olhos, ele tem a onisciência, ele vê tudo. Não fica acompanhando essas interpretações malucas aí de Apocalipse, não, tá? A coisa é muito mais simples. 7 chifres, 7 é o número perfeito na cultura hebraica. João era um hebreu. E chifres é poder, o poder perfeito, a onipotência. 7 olhos, aquele que vê tudo. E 7 espíritos que vagam pela terra. Ele está presente em todo lugar, é a onipresença. Ele mostra os atributos de Deus, a onipresença, a onipotência, a onisciência de uma forma exuberante, né? Aquele que tem 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. E esse é o Cordeiro que está sentado no trono. E esse Cordeiro que está sentado no trono? Lê para nós aí, William, 13:8 de Apocalipse. No Apocalipse 13:8. Isso. Aí, rapaz, eu estava em outro lugar aqui. E adoraram, né, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde quando o Cordeiro foi morto, William? Todos que habitam sobre a terra, e cujos nomes que estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você tá vendo que não é nada que apareceu do nada assim para tampar buraco? Já é o plano eterno de Deus, que o sangue de Cristo, o que tem a vida, ia ser derramado por nós, e hoje nós bebemos desse sangue na ceia de forma simbólica para mostrar que nós cremos na vida que está no sangue de Jesus Cristo. Olha a linha que nós estamos montando aí, irmãos. Olha a linha. Já te passo a palavra, Ellen.
A gente vê em Gênesis vinculando a vida ao sangue, Deus proibindo comer sangue de animal. A gente vê que houve uma celebração de Abraão com Melquisedeque com pão e vinho. A gente vê que foi instituída a Páscoa, onde eles matam um bicho, um cordeiro, e passam o sangue dele nas vergas e come a carne daquele cordeiro. A gente vê que isso vai refletir lá em João, quando João Batista olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus. A gente vê que esse cordeiro está sentado no trono e que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então perceba que há uma história completa. Há algo inteiro. Não é retalho de história. Há algo inteiro. E nós vamos prosseguir. Pois não, Hélio? Pastor, pode ser uma pergunta idiota, mas... Nenhuma pergunta é idiota, minha irmã. Que bom. Testemunha de Jeová não pode doar sangue, são eles, não são? Exatamente. Tá, e eles não celebram ceia, não? Menina, eu não sei. Veio isso, engraçado, veio isso na minha mente, você acredita? Eles são um povo tão esquisito que a gente não fica perdendo muito tempo, Pois não, é. entendeu? Então, assim, eu desconheço. Vou até conferir isso lá na... Porque a gente tá falando de sangue, né? Exato. Eles não entenderam ainda que sangue de bicho, de homem comum, sangue nosso não vale nada. O que vale é o sangue do Filho de Deus. Pois é. E isso eu já vou encaminhando para aquela pergunta sua. A gente pode comer sangue de animal? Um galinha ao molho pardo? Um chouriço? Ah, o senhor já respondeu. Você já viu? Já respondeu. Porque a vida que Deus estava ensinando ali, naquele símbolo, naquela sombra, hoje nós sabemos aonde que ela está. As pessoas que continuam insistindo que não pode comer sangue porque é pecado, elas não entenderam a realidade. Elas não entenderam que a vida está no sangue de Cristo. E elas estão presas ainda às sombras, às figuras. E aí eu já não tenho mais o que falar delas, né? Elas resolvam com Deus. E que Deus tenha misericórdia. Queridos, a ceia, ela simboliza o perdão apenas por derramamento de sangue. É o que nós estamos defendendo aqui desde o início. É vida por vida. Há necessidade de alguém derramar sangue. Foi cometido um crime. A lei de Deus foi violada. Nossa, mas esse Deus é muito retrógrado. Nossa, esse Deus aí é dos antepassados. Hoje a coisa é mais evoluída. Isso é o que o mundo defende. Eu já te passo a palavra, Mirka. É o que o mundo defende. Um Deus moderno, um Deus evoluído. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio num Deus que é santo, fogo consumidor e zeloso e vai cobrar. Porque ele não é menino. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E há um vínculo de vida conosco e o nosso Criador. Diga, Mirka. Mirka? Então, a Testemunha de Jeová, uma vez por ano, eles celebram a morte de Cristo. Eles chamam de Santa Ceia. Agora, como eu não sei. Mas é uma vez por ano no calendário judaico. Ó, eu vou te falar que esse negócio de ser uma vez por ano, tem igreja reformada que celebra uma vez por ano, viu? Então, assim, não estranha periodicidade, não. Mas já me estranha eles vincularem ao calendário judaico. Olha pra você ver que coisa, Diz né? que é no dia 14 do mês de Nissan. Não sei que... É o que a gente leu aqui, né? No mês. É o primeiro mês do judeu. É o mês de Nissan. Coincide com o nosso março-abril. Fica entre março e abril, porque varia. E é no 14º dia do mês de Nissan. É o que a gente leu aqui da instituição da Páscoa. Queridos, quem lê para nós Hebreus 9:22? Para não ficar dúvida, Hebreus já é o livro terminando a escritura. As pessoas podem dizer assim, não, mas Deus evoluiu, Deus agora não precisa de sangue mais não, etc e tal. Vamos ler o autor aos Hebreus 9:22. Quem lê para nós aí? Posso Vou ler? ler, pastor. Deixa a Ellen, porque toda Vai hora lá, eu vou Ellen. me bater. Não, eu agora estou conseguindo ler, tenho algo para ler, isso é muito bom. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Acabou. Sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus derramou sangue para que pecados fossem perdoados e nós fôssemos reconciliados com o nosso Deus. Isso é simples. Qualquer pessoa que não defenda isso não é irmão na fé. Ponto final. Isso é basilar. A mesa do Senhor é basilar. O Salmo 50, olha que visão magnífica que Deus nos dá sobre essa questão de sangue, de touros e de bodes, que serviram apenas para apontar para a realidade, apontar para o verdadeiro sangue que dá vida. O Salmo 50 ele diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança sacrificial. Ó, pra você ver, é a aliança de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu não te repreendo, ó Israel, pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Olha o que Deus está falando. Eu não estou aqui, não. Vocês estão fazendo tudo certinho. Vocês estão oferecendo sacrifício, estão matando bicho, estão fazendo o script. Você está lá no culto, você está cantando os cânticos, você toma a ceia na hora que o pastor manda tomar, você está fazendo tudo bonitinho. Eu não estou te repreendendo por causa disso, não. Mas Deus continua. De tua casa eu não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, eu não diria a ti, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso eu como carne de touros? Ou eu bebo sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que coisa mais sensacional. Deus vira explicitamente pro povo e fala assim: olha, tem algo além do que ficar matando bode e touro. Vocês acham que eu tô comendo carne de touro e bebendo sangue de bode? Vocês acham que eu, o Senhor, se tivesse fome, ia pedir comida pra vocês? É a loucura do pecado, queridos. As pessoas estão hoje na igreja, na nossa época, achando que estão fazendo favor para Deus. Elas não enxergam que elas precisam estar ali, porque ali é onde Deus opera a bênção da comunhão com Ele. É tudo dele. Ele fala, os animais que estão no bosque, as alimárias das montanhas, aos milhares, é tudo meu. Vocês vão me dar o quê? A sua voz que está louvando a Deus num culto, é Ele que te deu. Você acha que você está louvando a Deus e que Ele está impressionado, boquiaberto. Olha como que fulano canta bem. É Ele que te deu a voz. Ele que te deu as notas que propagam ali no ar. As harmonias que estão sendo tocadas nos cultos. Foi Deus que criou. E a gente se acha muita coisa, igual esse povo aqui. E especialmente os ímpios que estão no nosso meio. Tanto que ele, na continuidade, que eu vou ler só mais um pouquinho desse salmo, ele vira e fala assim: isso é Deus repreendendo o povo, arrependam-se. Aí ele vira para o ímpio. Ele vira para o ímpio e fala assim, versículo 16: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus mandamentos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que você aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se compraz nele, e aos adúlteros você se associa. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos.
Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Olha Deus, gente, eu tenho um pavor disso aqui. Deus ele fala assim, eu fiquei caladinho. Você estava pensando que eu era um igual a você, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. E eu vou prestar conta disso. É a palavra de Deus. Penúltimo ponto, queridos. Lá no slide, na nova aliança, o pão e o fruto da videira simbolizam esse sacrifício cabal e sangrento que não se repete mais. Mateus 26, de 26 a 29, quem lê para nós? Mateus 26, de 26 a 29. Gente, não me deixa no vácuo, não. Ah, pronto. Eu vou ler aqui, viu? 26. Eu posso ler. Tá aqui, eu já abri ele aqui. Vocês demoraram demais. Tá aqui, ó. Enquanto comiam, eles estavam numa ceia, tá? Uma ceia ali, celebrando a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus ia ser entregue por Judas, por meio de um beijo, e levado para cumprir exatamente o que ele está simbolizando aqui neste momento. Ele ia rasgar o corpo dele no madeiro e derramar o seu sangue em favor de muitos. É para isso que aponta: o pão é a carne, o fruto da videira é o seu sangue, o único e verdadeiro sacrifício. Ali tem vida. Não é ni bode, não é ni touro, então pode comer seu frango a molho pardo, pode comer o seu chouriço. Esses símbolos já não funcionam mais. A realidade veio. A nossa confissão de fé ela é tão maravilhosa que ela vira e faz assim: quando Jesus Cristo, a substância, veio, ele é a própria substância daquilo tudo que o Antigo Testamento apontava. Todos esses rituais, sacramentos do Antigo Testamento perderam o objetivo. Não tem mais, a realidade veio. É como se uma pessoa viajasse, né? E a Mirka viajou lá para Colômbia. Aí eu tenho uma foto dela aqui. Às vezes eu pego a foto dela, olho para a foto dela, lembrando, com saudades e tal. Aí a Mirka volta. Eu vou e continuo olhando para a foto. A substância tá aqui, a Mirka tá aqui, a realidade tá aqui. Para que você tá olhando a foto? Que não funciona mais. É o que essas pessoas que defendem que tem que guardar o sábado, não pode comer sangue, não pode tomar café. Até café eles puseram no meio aí, né? Não sei de onde que eles tiraram isso, né? Porque não entenderam a realidade das coisas. O véu não foi tirado. E ainda continuam presas às sombras. E por fim, queridos, algo muito poderoso é operado na ceia, viu? Cuidado. Cuidado, porque a gente fala, olha, isso aqui continua sendo pão, isso aqui continua sendo fruto da vide. Mas o poder que está sendo manifestado no meio da aliança, do povo da aliança, o povo de Deus, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. Paulo ele vai exortar em 1 Coríntios 11, quem lê para nós aí? Se não houvesse algo muito sério acontecendo ali, Paulo não tinha escrito essa demonstração para nós. Lê para nós. Do 11 ao 28, né? Não. 1 Coríntios 11, de 28 a 30. Tá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É até o 30, né? Até o Até o 30. 30. Queridos, e para ficar muito claro do que Paulo está falando aí, mas Paulo falou que não morreu, não, ele falou que estava dormindo. Eu vou recorrer a um paralelo aqui em João capítulo 11, só para esclarecer o que Paulo diz quando ele diz assim, existem muitos que estão dormindo. O que a cultura entendia, né? Paulo escreveu para uma cultura, o que eles entendiam? João 11, a partir do versículo 11, diz assim, isto dizia, depois lhes acrescentou, Jesus Cristo, tá? O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo. Ó que interessante. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Paulo está falando que tinha gente morrendo na igreja, porque estava brincando com a ceia do Senhor. Pessoas que se batizaram, que se diziam crentes, mas que continuavam a viver uma vida obstinada, sem mudança, sem santidade, e estendendo a mão à mesa do Senhor. Ficavam doentes quando não morriam. Essa é a realidade daquilo que nós fazemos, do que nós celebramos, quando tomamos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa ceia, né, ela foi fonte de muita confusão durante a história. Eu trouxe aí as visões sobre a ceia, as mais conhecidas, e aquilo que nós, evangélicos, entendemos, reformados, né, como o que é a Escritura como um todo, diz tudo que a gente viu, que nós vimos Gênesis, Levítico, Número, a gente viu o Antigo Testamento, viu os Evangelhos, viram as cartas, tudo mostrando que a ceia é vida por vida. A vida está no sangue. E a realidade veio no Novo Testamento. O verdadeiro sangue que tem vida é o de Cristo. E agora, ao invés de nos proibir beber sangue, ele manda beber o sangue dele. Porque é ali que nós vamos ter vida. Como que as tradições, né, das igrejas entendiam isso? A igreja romana, né, a mais antiga, ela levou ao pé da letra o que Jesus disse lá em Mateus 26. Este é o meu corpo. Aí a igreja romana defende que a hóstia, né, que é consagrada, ela se transforma na substância da carne de Cristo. E o sangue se transforma lá nas hemácias, na hemoglobina, no que tiver lá no sangue. É a substância do corpo e do sangue de Cristo. Eu falei na ceia que nós celebramos no domingo passado que antes fora isso, viu? Antes fora. Era muito bom se a gente só comesse no sentido canibalístico, né? Comer carne e sangue de gente. Está acontecendo algo muito mais sério do que isso. É um vínculo que ultrapassa qualquer tipo de milagre que possa acontecer. Milagre. Jesus fez um monte de milagre. Servos de Jesus fizeram milagres. Nós vemos milagres acontecendo hoje, quando a igreja ora e pede cura, pede libertação. Mas o que ocorre na união de Cristo com o seu povo, quando nós estendemos a mão, é muito mais sério do que o que a igreja romana defende. E outro problema, um problema teológico gravíssimo. Vocês lembram das primeiras aulas que nós tivemos e sobre o que é a pessoa de Jesus Cristo encarnado, né? Jesus é uma das pessoas da Trindade, e essa pessoa, ela tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando eu entendo que Jesus Cristo, a sua carne está presente em toda celebração, em toda missa, né? Porque eles celebram uma missa, né? O sacrifício de Cristo está sendo oferecido ali. Eu quebrei o atributo da onipresença divina e atribuí um atributo divino à natureza humana. A natureza humana, ela não é onipresente, ela não pode estar presente em todos os lugares. E a defesa da transubstanciação quebra isso. E aí Jesus deixa de ser verdadeiro homem. E aí ele não resolveu o meu problema. Eu continuo morto em delitos e pecados, porque para haver perdão
É vida por vida, é um homem que tem que morrer por outro. E se Cristo não é verdadeiro homem, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a visão romana. Transubstanciação. Nome difícil, né? Mas é trans de transformação, né? A substância se transforma. Muito perto disso, nós temos a visão luterana. Para não quebrar o atributo humano e atribuir um atributo divino, né, à natureza humana, o luterano ele não defende a transubstanciação, mas a consubstanciação. Existe ali elementos da natureza humana. Eu vou usar aqui, gente, eu estou usando uma linguagem assim, isso vai até para a internet, né? Então as pessoas podem cortar isso, fazer um balaio de gato com isso, né? Mas é para que vocês entendam. É como se eu, por exemplo, imagine eu tirar um pouquinho do sangue ali de Jesus Cristo, como se Jesus estivesse fazendo um exame de sangue. Eu tiro um tiquinho de sangue de Jesus, e aí na hora de celebrar a ceia, eu distribuísse esse sangue no mundo inteiro e eles julgassem esse sangue um pouquinho em cima da hóstia ali. A carne dele, né? Se eu tirasse um pedaço da carne de Cristo e ele ficasse consubstanciado com o trigo e com o vinho ali. Por isso que não é transforma, é consubstancia, está junto, em conjunto. Está em conjunto com a substância. Eles tentaram resolver o problema, mas continuou ruim. Que a Bíblia não defende isso. Não defende isso. Nós temos os nossos irmãos batistas que já caíram no outro lado extremo. O batista ele não crê em transubstanciação, consubstanciação, nada. Crê nada disso. Mas para ele a ceia é meramente um memorial. Ele pega aquele texto que nós lemos aqui de Mateus 26, né? Este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. E eles não creem na sua doutrina, tá? Eu nem sei se realmente na mente do crente ali que está celebrando, eu acho que ele nem entende que os batistas entendem assim. Para eles, eu acho que eles entendem igual nós, que é o próximo ponto que nós vamos ver. Mas a doutrina de igrejas batistas esclarece, olha, não existe poder sendo operado na ceia. É só um memorial. Nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo até que ele venha. Só que aí Paulo não ia escrever, como a gente leu aqui, que tem gente morrendo. Se fosse meramente lembrar, lembrei, então tá lembrado, Jesus morreu por mim. Não, há algo além ali, além do memorial. Porque as pessoas adoeciam, as pessoas morriam, e o memorial não faz isso. Tem algo ali presente no nosso meio, quando a gente celebra a ceia. Tem algo espiritual acontecendo, e que é a posição reformada. É a união espiritual ou a união mística de Cristo com seu povo. A gente pega o pão, que continua pão do mesmo jeitinho, de trigo, água, farinha, né? Pega lá o fruto da vide, seja vinho, seja suco, o que for, continuam nas suas substâncias, mas quando nós oramos, quando nós consagramos aquilo ali, clamamos a Deus que Ele use aquilo conforme a promessa dEle, de que Ele alimentaria o seu povo até a vinda dEle, Ele verdadeiramente faz isso. Ele alimenta o seu povo. Ele opera no meio do seu povo. Ele restaura. Ele sara. Ele liga a ferida. Ele limpa o machucado. Ele cuida das ovelhas por meio desse meio de graça que está instaurado ali entre nós. E isso porque Ele mesmo nos deu a fé para crer nisso. É mediante a fé. Essa é a posição da igreja reformada. Há algo além do que um memorial. Há algo que Deus opera ali no nosso meio. Queridos, termina aqui. Qualquer dúvida, podem me mandar WhatsApp, mensagem, né? É um assunto, assim, sensacional. A gente entender que há coisas muito além dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso paladar. E que Deus usa ali do pão e do vinho para que a gente tenha contato com essa verdadeira realidade, que é o sacrifício em favor de nós. Jesus derramou o verdadeiro sangue para que nós pudéssemos ter vida. E nós celebramos isso ali quando todo mês a gente se reúne para comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Deus abençoe, irmãos. Um abraço, viu? Amém. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.